Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais 2, 3, 4, hoje está sendo 2, 3, 8, porque eu estava fazendo outra coisa aqui, demorei, mas não tem problema, quero trazer mais um pensamento aqui, mais uma reflexão, e hoje a minha inspiração está lá no livro de Números, no capítulo 16, se você ficar aqui até o final, você vai entender que você precisa ficar de olho no quadro geral. Você tem que pensar de uma maneira macro. Você tem que pensar no futuro, você tem que pensar lá na frente. E aí eu já quero te fazer uma pergunta. Tudo que você está fazendo hoje, em busca dos teus propósitos, em busca dos teus objetivos, você está pensando no futuro? Você está pensando nas consequências do que você vai fazer, se elas são positivas ou se elas são negativas? E muito mais do que isso, tudo que você tem feito lá na frente vai ser bom para sua família? Olha só isso, número 16, tem um camarada chamado Corá, que ele vai se rebelar contra Moisés. Moisés é um líder, ele é escolhido por Deus, e aí Corá, ele é um partidarista, ele tem algumas pessoas que se associam a ele, e aí ele vai se rebelar contra Moisés, ele vai questionar o trabalho de Moisés, ele vai questionar a liderança de Moisés. E aí acontecem algumas coisas lá em Números 16, que mais uma vez, como você sabe, eu te incentivo a ler para entender melhor. Mas lá nos versículos 31 a 33 diz assim, ó: mal as palavras saíram da sua boca, e o solo se fendeu. A terra abriu sua boca, e de uma só vez engoliu todos, os homens, suas famílias, e todos os seres humanos associados a Corá, além de tudo que eles possuíam. Se ele tivesse pensado no que ia acontecer com ele, com a família dele e com todos os próximos dele, será que ele tinha feito isso, hein? Já parou para pensar? O cara vive bem, já faz anos que eles estão lá no deserto e tal, estão andando. Vive bem assim, né? Apesar das reclamações, e aí o cara vai questionar a liderança de quem Deus instituiu. Aí o cara se rebela. Aí paga ele, paga a família, paga quem está perto dele. Essa reflexão é muito simples, intencional. Cuidado. Cuidado. Precisa ser honesto, honesta para pensar nisso. Se você está fazendo as coisas certas. E a grande questão aqui, para mim, nesse momento, apesar de ser uma coisa ética e moral, não é se você está fazendo certo ou se você está fazendo errado. Mas se você está pensando nas consequências daquilo que você está fazendo. Lívia, você colocou aí, é forte. Eu me lembro de um assunto que nós estamos tratando na Mente Mestra. Tudo diz respeito ao futuro, amiga. Tudo diz respeito ao futuro. E sem perceber, eu e você e vocês estamos fazendo com que a nossa família e todos os nossos próximos paguem caro. Naquela época os caras pagaram com a vida. E lá na frente, como é que vão pagar? Ei, pensa no futuro. Eu já errei muito por não ter pensado no futuro. Eu tenho até um podcast, o meu último episódio do podcast, do Splodcast que eu gravei, fala sobre isso. Nunca mais tire os olhos do quadro geral. Então eu te incentivo a entrar lá no podcast, investir alguns poucos minutos entendendo mais isso que eu estou falando. É pensar nas consequências do futuro. Quantos erros eu cometi porque eu não pensei no futuro. Quantos erros eu cometi porque eu não pensei no futuro. Hoje, com a minha idade, com a minha experiência e com tudo que eu vi, eu consigo pensar um pouco mais no futuro. Mas essa palavra, essa revolta de Corá, número 16, ela me fez pensar, Rondinelli, quais são as consequências do que você está fazendo? E claro, tá, gente? Existem consequências positivas e consequências negativas. Nesse caso, eu quero que você pense sobre as eventuais consequências negativas. E aí, quem sabe, você intencionalmente decida mudar hoje
para você não ter que mudar às pressas no futuro. Então fica a minha recomendação, inclusive a prática intencional de você que está vendo esse vídeo, é entrar no link que está na minha bio. Se você está no Instagram, tá? O link na minha bio tem acesso ao meu podcast. O nome é Explodecast e foi o último episódio que eu gravei. Se você está vendo esse vídeo no YouTube ou em qualquer outra plataforma, por aqui por baixo deve ter algum link que te encaminhe direto lá para o Explodecast. Então, associando o desenvolvimento pessoal à escritura bíblica, né? No processo de coaching nós fazemos muito o cliente pensar no futuro. O que é que você quer? O que é que você vai perder? Lembra os coaches aqui, ó, Camila, Lívia, os coaches aqui. O que é que você vai perder se você fizer isso? Ei, ó, o Pedro tá colocando aqui. Fala, grande Pedro, saudade de você, meu irmão. Caramba, já paguei um preço alto por não pensar no futuro. Meu irmão, e quem não pagou, que atira a primeira pedra. Mas felizmente, temos tempo, temos oportunidade e temos essa experiência bíblica para ler e para compartilhar. Então, quero dizer para você, ó, Pedro, Dudu, Lidiane, Karine, Camila, Lívia, Denis, Berg, Alexandre, Sweets, Tayana, Wellen, Lino, Dr. Daniel, meu amigo, Lidiane, acho que eu já falei na Lidiane, Priscila, Mila, Esther. Quero dizer para você, pense no futuro, porque o futuro vai chegar. E tem aquela máxima que diz, né? Quem planta, colhe. Você não vai colher manga se você estiver plantando pitomba. Se isso faz sentido para você, então é isso, faz isso. Pensa no futuro, tá certo? Pense hoje. Pense hoje. Tudo que você está fazendo agora, seja intencional. E aí, quem sabe, você vai escolher um futuro ainda melhor. Valeu. Tchau, tchau.